que é empreendedorismo? Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir em recursos para algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou até mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. O importante é ter uma ideia, trabalhar e fazer acontecer. O empreendedorismo é crucial para a geração de riquezas no país. Ele promove o crescimento econômico, melhora a condição de vida das pessoas e gera mais empregos, e com isso vem o aumento da renda da população. No âmbito individual, ele é muito importante para o seu sustento pessoal. Já no âmbito organizacional, além do seu próprio sustento, ele gera emprego para muitas pessoas. A pandemia da Covid-19 desencadeou a urgência por mudanças para muitos empreendedores. Já para outros, foi uma nova oportunidade de restabelecer a alma da empresa e apresentar novas soluções para os consumidores. De acordo com especialistas, esse processo já vinha ocorrendo, e a pandemia apenas acelerou tal processo. Mas o que impactou a todos foi a grande necessidade de adaptações e de preparação para um futuro incerto. O Brasil, em 2020, registrou o maior número de empreendedores de sua história. Quando em 2020 a maior parte das atividades econômicas precisaram fechar as portas, milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Em apenas 6 meses de pandemia, 3,6 milhões de pessoas perderam o que garantia sua renda fixa. Tal fato fez com que novas atitudes fossem tomadas. Assim, surgiram diversos novos microempreendedores individuais. Porém, os antigos MEIs também foram afetados. Dados do Correio Brasiliense mostram que 89% dos pequenos negócios tiveram uma queda de faturamento na pandemia. 27% passaram a funcionar por meio de ferramentas digitais e 68% dos pequenos empreendedores tiveram seus pedidos de empréstimos negados pelo banco. Na prática, o que aconteceu com os trabalhadores durante a pandemia? Na área da educação, as aulas foram suspensas, e tivemos que nos adaptar a trabalhar, ao remoto. E na área de festa, ficou tudo parado até que fosse liberando gradualmente. Se adaptar a essa fase não foi fácil. Foi uma fase diferente, muito difícil para essa adaptação. Na área de eventos foi mais complexo porque tivemos que nos adequar às novas regras, da vigilância sanitária. Então, os casamentos foram remanejados, tivemos que conversar com todos os fornecedores, fazer reuniões. Perdas de clientes foram frequentes durante esses últimos meses. Então, na minha área de trabalho, a gente acabou perdendo alguns clientes. Cortes foram necessários. Tive que fazer alguns cortes de gastos, A gente ter perdido alguns clientes, tivemos que fazer alguns reajustes. Com a melhora da pandemia, a expectativa de tudo voltar a ser como era antes é enorme. Estamos com a capacidade quase máxima, dos nossos clientes. E nossos colaboradores estão tendo bastante serviço e acredito que está voltando ao normal aos poucos. E acredito que daqui para frente, se Deus quiser, vai só aumentar a nossa produtividade. Afinal, será que um dia as coisas voltarão como antes ou teremos que seguir para sempre o novo normal? A pesquisa do Sebrae mostra que, em 2020, 4 em cada 10 empresas inovavam seus negócios. Para 27% dos funcionários brasileiros, desafios da pandemia trouxeram mudanças valiosas. 1,8 milhão de pessoas se inscreveram no programa de microempreendedorismo individual. Ferramentas e cursos gratuitos podem ajudar novos empreendedores a fazerem a diferença. Uma das características do empreendedor é sair da sua zona de conforto, se arriscar e se organizar e se desenvolver mesmo tendo dificuldades. A pessoa que deseja empreender, ela precisa enxergar além de uma crise. Ela precisa ter ideias, criar oportunidades e trazer novidades, melhorias para o seu negócio. E com base nisso, o pensamento empreendedor ele pode transformar empresas, pode criar novos produtos, desenvolver novos processos e melhorar coisas que já existiam, com o intuito de
aumentar o lucro, a produtividade e até a autonomia da empresa. Na situação em que a gente se encontra, no meio de uma pandemia, o empreendedorismo se torna indispensável para quem deseja crescer e ter sucesso em sua carreira. Ele movimenta a economia e tem um impacto muito positivo na sociedade. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 30% do PIB brasileiro e pela geração de mais da metade dos empregos formais no Brasil. São pilares sociais e econômicos fundamentais. Empreender se tornou uma fonte viável de renda para muitos brasileiros. Podemos dar destaque aos jovens de 18 a 34 anos, onde o percentual de empreendedorismo aumentou de 50% a 57%. Já o número de empreendedores adultos diminuiu 31,6% em 2020. Foi o menor número nos últimos 8 anos. A taxa de empreendedoras diminuiu muito entre 2019 e 2020, cerca de 62%. As empreendedoras nascentes foram as únicas que aumentaram nos anos de 2019 e 2020. Aumentaram cerca de 49%. Entre os estados brasileiros, São Paulo tem o maior número de cadastros nacionais de pessoas jurídicas, CNPJ, com mais de 100 mil habitantes. Enquanto o número de empreendedores já estabelecidos caiu e os de iniciantes com 3 anos a menos cresceu ligeiramente com um número bem maior. O percentual representa a maior taxa da história desde 2002. Com toda essa evolução do empreendedorismo, com as mulheres e com as pequenas empresas também não foi muito diferente. As pequenas empresas acabaram ganhando mais espaço nesse cenário, começaram a ser mais importantes e tem até uma data própria de comemoração no ano. As mulheres, elas conseguiram conquistar horários mais flexíveis e ao mesmo tempo, com esses horários mais flexíveis, elas conseguiram ter mais tempo para poder gerenciar a sua casa, a sua residência, ter mais tempo com a família e até mesmo ter mais tempo para si mesmas. E acabou que isso foi muito bom, tanto para as mulheres quanto para as pequenas empresas. A pandemia nos trouxe diversas dificuldades referentes ao trabalho e ao emprego, fazendo com que as pessoas se renovassem e adaptassem ao novo mercado de trabalho, criando empresas conceituais, as chamadas startups. Um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente que aparentemente poderia fazer dinheiro. Além disso, startup sempre foi sinônimo de iniciar e colocar uma empresa em funcionamento. O que os investidores pensam das startups? Ou melhor, chamam. Depende que uma startup é uma empresa inovadora, com custos baixíssimos, que geram grande lucro no final, ou seja, um bom rendimento. No entanto, há uma nova definição. Startups são um grupo de pessoas que procuram um modelo de negócio que seja repetível e escalável, trabalhando em cima de incertezas. Neste cenário de incerteza, não há como afirmar se uma empresa pode dar certo ou ao menos se tornar sustentável. O modelo de negócio é o que dá valor a uma startup. Por exemplo, no Google é cobrado a cada clique em anúncios mostrados em resultados de pesquisa. Ser escalável é a chave para uma startup crescer. Crescer sem alterar o modelo de negócio original. É justamente por esse ambiente de incerteza que tanto se fala por investimento para startups. Sem a capital de risco, é muito difícil persistir pelo modelo de negócio enquanto não existe receita. Após a comprovação que ele existe, você precisa começar por uma nova leva de investimentos. Quando ela se torna estável, a startup deixa de existir e se torna uma empresa altamente lucrativa. Caso contrário, ela precisa reinventar, ou seja, enfrentar ameaças de morrer prematuramente. A motinha no fundo. As startups são empresas somente de internet? Não necessariamente. Elas são mais procuradas tanto pelo preço acessível, quanto pela facilidade de ser encontrada e pelo investimento mais barato. Boa tarde, eu sou o Marcelo Henrique do primeiro ano de ensino médio e vou falar sobre dificuldades de se empreender no meio da quarentena. Uma delas é a escolha do nicho, pois a escolha do nicho é uma coisa importante nesse meio que nós estamos, que as pessoas não vão comprar qualquer coisa que você colocar em meio de uma loja ou site. Elas vão escolher coisas que são importantes para ela agora, que são insubstituíveis. Coisas que você não deve empreender estão nesse gráfico, que foram mais afetados em época de Covid, que é o turismo e transportes, que são coisas que têm muito contato físico e são rapidamente substituíveis por carros ou até
inúteis, como você podendo ficar em casa para se proteger. E a questão da academia é uma questão que você pode fazer o exercício em casa e você não precisa ir até lá. E lá tem mais transmissão, pois você pode suar na máquina. A máquina só tem uma ou duas máquinas lá e você tem que fazer a mesma máquina que a pessoa tem que fazer, dependendo. E as menos afetadas são mais com o seu bem-estar, da sua família, sua ou do seu animal, para você se manter bem, como a saúde e os pet shops. Um dos outros fatores que podem afetar o empreendedorismo nessa quarentena é o isolamento, pois pessoas estão com medo de sair de casa e a regra da vigilância sanitária está mais rigorosa, pelo fato de terem medo de serem contaminados pelo Covid. Então, poucas pessoas saem de casas, então é por isso que esses meios mais físicos, como academias, turismo e sistema de transporte, são mais afetados. Mas quer dizer que o empreendedorismo está mais frágil hoje em dia? Não, pois empreendedores mais experientes têm outros meios, como a internet, para poder anunciar seus produtos por ela. Eles sabem controlar o seu dinheiro, sabendo o que sai, o que entra, tendo ideia e não tendo um déficit tão grande. Eles ficam de olho na notícia para ver se seu produto vai bombar ou não, e tem bastante paciência, esperando o momento certo para poder anunciá-lo. Que o setor de trabalhos manuais cresceu e muito durante essa pandemia, isso é um fato. Porém, a pergunta é, por que isso aconteceu? De acordo com vários sites na internet, um deles sendo o brasiltv.com, afirma que esse setor cresceu muito durante a pandemia por conta de os trabalhos manuais serem uma forma muito boa de aliviar o estresse e tensão causadas por esse momento muito difícil vivido por todos nós. Além de que pode ser uma opção de renda extra para as pessoas. Esse tipo de trabalho manual, como bordado, artesanato, etc., pode ser realizado de casa. Esse é mais um motivo para que essa prática tenha tido tanto sucesso durante essa época difícil. Infelizmente, a quarentena impede que os alunos tenham a aula presencial, e esse é o fator principal para o crescimento do Google Meet. Todo dia, milhares de pessoas assistem suas aulas através dessa plataforma. Ele teve um crescimento de 275% durante os primeiros meses de 2021. Assim, tendo consistência durante todo 2020 e perdendo público apenas no final do ano, onde o ano letivo acaba e os alunos entram em férias, mas já no primeiro semestre de 2021 todo esse público volta para a retomada das aulas. Outro setor que cresceu muito foi o de investimentos. De acordo com o site Exame.invest, a Bolsa de Valores dobrou o número de investidores em 2020, saindo de 1,6 milhão em 2019 e indo para 3,17 milhões em 2020. Muitas pessoas, com o começo da pandemia, começaram a fazer cursos, tanto para vender quanto para aprender. E essa é a ideia principal da Hotmart, um aplicativo e site onde você pode vender e comprar infoprodutos. Produtos digitais como aulas, receitas, exercícios, entre outras coisas. Você pode criar seu produto ou divulgar o produto dos outros, assim ganhando uma comissão quando alguém compra pelo seu link. As vendas desse tipo de conteúdo cresceram mais de 200% até setembro de 2020. Obrigado pela sua atenção e boa tarde. Hoje eu vou falar de delivery na comida. Esse foi o crescimento dos serviços de entregas que já era uma tendência, fomentando novos modelos de negócio e apresentando crescimento ano após ano. Para termos de uma ideia, segurando no IFB, Instituto de Food Service do Brasil, entre 2017 e 2018, o serviço de delivery no nosso país aumentou 23%. No ano seguinte, 20%, enquanto isso as provisões do Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, eram de um crescimento parecido para 2020. Então, o crescimento do delivery, ele aumentou muito, entendeu? Tipo assim, antes as pessoas não pediam tanta comida, mas já pediam, entendeu? Para alimentar esse mercado. Mas agora, com a pandemia, que não pode ficar saindo muito ainda, porque a gente não tem todas as vacinas, a gente prefere pedir comida, que é muito mais fácil e às vezes mais barato, na maioria das vezes. E é isso a minha parte do trabalho.
Um outro setor que cresceu muito durante a pandemia foi o setor dos alimentos. Com a chegada da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. Algumas decidiram seguir os seus próprios sonhos. Muitas optaram por abrir restaurantes ou até mesmo trabalhar no setor primário de alimento como a agricultura e a pecuária. Tal setor foi de grande importância para essa crise, já que foram um dos poucos que não pararam. Muita demanda em pouco tempo, a tecnologia foi extremamente fundamental, principalmente com alimentos geneticamente modificados, que foram de grande importância e destaque.